Ele está no meio do mundo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Quando descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente naquela hora que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, podemos sentar-nos um instante para meditarmos esta palavra do Evangelho nesse tempo favorável, desde o tempo favorável, como dizia aquela chamada para esta Santa Missa. Em primeiro lugar, é bem interessante nós termos presente essa realidade que eu mencionava antes da família, a família, aqui diz, né, deste Jesus que tinha ido para a Judéia, voltou para a Galileia, então os galileus receberam bem, ao contrário, parece que na Judéia. Assim, Jesus voltou para Caná, lá tinha realizado aquele sinal no passado, né? Transformado água em vinho. Um funcionário do rei de Cafarnaum tinha um filho doente. Um filho. Marcos e Mateus falam de um funcionário, de um empregado, uma coisa assim. E foi pedir para que Jesus curasse, para que Jesus fosse para Cafarnaum para curar o filho. Foi lá pedir: Jesus, meu filho está morrendo, vem. E Jesus disse: pode ir, teu filho vive. E olha a fé deste homem. É um judeu aqui, não é um centurião romano, como nos outros evangelhos, aqui é um próprio judeu. Mas ele acreditou na palavra. Essa que é a grande mensagem do evangelho de hoje: acreditar na palavra de Jesus, na palavra do evangelho. Que o tempo da Quaresma é um tempo para nós nos dedicarmos um pouco mais à palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Ele acreditou na palavra de Deus e o filho já estava vivo. E a palavra de Deus é a palavra do Evangelho, é a palavra da parábola do filho pródigo de ontem, que manda perdoar sem medidas, né? Que manda convencer o irmão que está com raiva para entrar na festa também, para sermos uma família. Então, claro que não haverá mais guerras se nós vivermos um pouquinho desses evangelhos, do ensinamento de Deus. Deus não quer guerras, Deus não quer guerras. Elas são sempre justificadas. Quem quer fazer guerra tem um grande interesse, que o Papa denunciou tantas vezes,
quer ganhar dinheiro com a guerra. Aqui quem vai perder é a Rússia, principalmente a Ucrânia, que está tendo seu povo massacrado e morto. A Europa, que está apoiando a guerra, vai perder muito por causa do gás, etc. E quem vai ganhar é quem está provocando essa guerra de longe. Deus não quer, é preciso viver a palavra do Evangelho, crer no Evangelho, para que sejamos uma família. Então, que bom que nós podemos, nesse tempo de Quaresma, meditar um pouco mais a palavra de Deus, tirar as mágoas do coração, perdoar, receber perdão, dar perdão. E aqui interessante que o evangelista João, ele não usa a palavra milagres, mas usa a palavra semeion. Semeion, que significa sinais. Semeia, sinais, plural. Semeion, sinal. E ele adota o termo para identificar aqueles fatos extraordinários que Jesus realiza. João vai apresentar 7 sinais, 2 ali em Caná da Galileia, um que ele falou, e agora o segundo em Caná da Galileia, e depois mais 5, culminando na ressurreição de Lázaro VII. É bem interessante, né? 7 sinais, que na Bíblia significa a plenitude, significa tudo, é completo. Fez todos os sinais necessários, possíveis. A totalidade está ali, né? E agora, Jesus está fazendo uma queixa aqui, né? E é uma queixa que nos atinge, porque nós também queremos sinais e prodígios, e se não virdes sinais e prodígios, não acreditarei, Jesus disse. Mas o pai, aflito, disse ele intervém, né? E se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Mas o funcionário do rei disse: Senhor, desce logo, meu filho está morrendo. Então não adianta fazer discurso, precisa intervir logo. E o pai disse: teu filho vive. Teu filho, porque ele tinha confiança, a fé em Jesus, confiança em Jesus, a ação de Deus se deu logo. E o filho recuperou a saúde, né? E depois, então, se constata no Evangelho, não. Então, o que é que cura? É a fé na palavra de Deus, fé na palavra. Essa fé na palavra que vai nos ajudar a construir também esse reino tão bonito. Nós estamos pedindo aqui pelos familiares, este funcionário do rei, quer dizer, um entreguista, ele está pedindo para Jesus pelo seu familiar. E também o profeta Isaías está falando aqui de um mundo melhor, um mundo novo. Criarei novos céus e nova terra. É o que Deus quer para cada um para cada um de nós, um novo céu e uma nova terra, onde haja fraternidade, harmonia, respeito à natureza, e não destruição da natureza, porque seguimos o Deus, o ídolo mamona, o ídolo dinheiro, né? Quem segue o ídolo dinheiro, seja padre, seja pastor, não é de Cristo, negociando a vida. Então, aqui ele está sonhando um novo céu e nova terra. E as coisas passadas, os males, serão esquecidos, ele disse. Ao contrário, haverá alegria, exultação sem fim, em relação das coisas que Deus quer criar. E eu também me exulto e alegro-me com o meu povo, né? E não haverá mais grito de dor ou de pranto, ou pranto, porque o reino de Deus vai estar se instaurando no nosso meio. E diz aqui, ó, aqui no Evangelho, o filho do funcionário do rei está doente, né? Ele pede. Né? E lá no profeta Isaías 65, Antigo Testamento, né? Logo depois do exílio, tem essa esperança grande. E o profeta diz: não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, não vai ter, e nem anciãos que não completem seus dias, vamos viver até o fim. E será jovem
quem morrer aos 100 anos. Nós estamos chegando ali, né? Pelas condições da saúde, uma determinada classe, não pelo povo. O povo morre e até espalham vírus para que ele morra, né? Ou gostariam que morressem todos. Né? Mas negando o acesso à saúde, negando água potável, negando educação, tirando o dinheiro da educação, traficando com o dinheiro da educação, é tirar a vida. E aí ela se encurta muito, né? Se encurta muito. Né? Então, morrerá jovem quem morrer aos 100 anos. E onde que está a base de tudo isso? Está na justiça. Porque ele diz claramente, o profeta Isaías, nós estamos no Antigo Testamento, irmãos e irmãs, diz, ó, construirão casas para nelas morar. Não como hoje, que só uma determinada classe pode ter acesso a casas. Né? Quem as constrói não tem acesso. Né? Moram em barracos, em tendas de lona e assim por diante. Né? Plantarão vinhas para comer seus frutos. Não é que vão plantar vinhas para os outros comer, como acontece agora. Para comer seu. Aí a vida se prolonga. Que beleza, né? Esse sonho de Deus para nós. Vamos alimentar esse sonho. Deus não exige passos que não somos capazes de dar, exige um pequeno passo, crer na sua palavra, rezar pela paz, nos comprometermos com a paz, sermos contra a guerra, não se justificam guerras. As guerras são para dar lucro para quem as provoca, para quem as provoca. Se não desse lucro, não estariam provocando para que houvesse, né? Para que houvessem guerras, né? Que nós podemos ver claramente, no mesmo tempo que tem uma invasão aqui, tem lá também bombas, lá, mas lá, de lá ninguém fala nada, porque essas são de um grupo, de uns países. Não precisa falar, a imprensa cala, a pior imprensa do mundo cala totalmente, não fala nada. No Iêmen, na Somália, e de repente toda a imprensa do mundo só fala de uma guerra. Tem que falar, o Papa fala, tem que ser contra a guerra. Todas as guerras, porque elas estão dando lucro para alguns. Vamos rezar pela paz, nos comprometer. Tempo favorável, eis o tempo favorável para todos nós. Que bom que estamos rezando, temos consciência que somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, com uma identidade positiva para construir uma família, como dizia do João Francisco ontem, uma família unida, não desestruturada, unida. Façamos, irmãos e irmãs, o nosso ofertório. No pão e no vinho, colocamos as nossas intenções, nossos falecidos, nossas preces.